A gente vai tratar hoje do movimento de projéteis, que é a parte aí de cinemática em duas dimensões, né? Até o momento a gente estava tratando sempre de movimentos de objetos que só poderiam se deslocar ao longo de uma linha. Inicialmente a gente trabalhou só com a linha horizontal, e aí o último assunto que nós vimos, a gente colocou a possibilidade da linha ser vertical também, para tratar o movimento mais comum dentre os movimentos com aceleração constante no nosso dia a dia, que é o movimento de queda livre. O que a gente vai ver hoje é uma associação entre o movimento de queda livre e o movimento retilíneo uniforme. Então já vimos MRU, MRUV, queda livre, vamos para esse último tópico, lembrando que no final desse tópico a gente faz a nossa primeira avaliação, a primeira prova, depois a gente segue para cá, para a segunda avaliação, tá? Então, o que é o movimento de projétil? É o movimento de quando você joga uma bola, né? Coloquei ali um desenho de uma bola de golfe, mas poderia ser uma bola de futebol ou uma pedrinha, mas a gente ainda está desprezando a rotação desse objeto em torno do próprio eixo, né? Então, a gente não vai conseguir explicar aqueles movimentos onde você dá um efeito numa bola, mas simplesmente quando ele é lançado em linha reta. Do ponto de vista da física, como é que esse movimento ele é tratado, trabalhado, né? A gente divide esse movimento considerando que ele é uma composição de um movimento vertical com um movimento horizontal, tá? Então, ponto a ponto, este objeto vai ter aí uma posição, né? Coordenada x, coordenada y, velocidade, altura, enfim, tudo aquilo que a gente pode calcular. Do ponto de vista do eixo horizontal, como não existe nenhuma força atuando no sistema, a gente está desprezando a resistência do ar, então no eixo horizontal a gente vai ter um movimento com velocidade constante. E do ponto de vista do movimento vertical, o objeto sobe sendo puxado para baixo pela Terra, para de subir quando a componente vertical da velocidade dele vai a zero, e começa um movimento de queda. Então, do ponto de vista do eixo vertical, a gente vai tratar como sendo um movimento de queda livre, tá? A composição desses dois movimentos é que faz aí um objeto ser lançado, ele sobe, 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 para de subir, depois cai até chegar no solo novamente. Tá ok? Dúvidas sobre isso? Esse tipo de estudo, ele foi desenvolvido numa época em que ele era vital, de importância extrema, porque ele é da época dos canhões, né, daqueles canhões antigos, não dos canhões modernos com propulsão. E num canhão antigo, o que se tinha de controle no canhão antigo? O que se tinha de controle era a quantidade de pólvora que o sujeito colocava dentro, o ângulo que o canhão formava e só. Era o que eles poderiam controlar. A quantidade de pólvora se traduz em velocidade de lançamento, tá? E o ângulo, ele tem o papel de estabelecer o quanto do movimento que vai ser vertical e o quanto vai ser horizontal, que é o ângulo que a velocidade de lançamento forma com o eixo horizontal, né? E a gente divide a velocidade em componente x, que é a velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo de lançamento. E a velocidade vertical, inicial, né, é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo de lançamento. Tá? Ah, por que seno e cosseno? É simples de entender. Ó. Se a gente pega um triângulo retângulo, 90 graus aqui, se esse comprimento, o comprimento da hipotenusa, corresponde à velocidade inicial, e esse ângulo é o ângulo θ, quem é o eixo horizontal e quem é o eixo vertical?
ele vai ser a própria velocidade, V0y, V0x, tá? Como é que a gente vê isso? Ó? Definição de seno de um ângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Definição do cosseno desse mesmo ângulo. Cateto adjacente, V0x, sobre hipotenusa. Tá? Então aí, V0y é o V0 seno de θ e o V0x é o V0 cosseno de θ. É uma distribuição, né? Então, por exemplo, se a gente coloca um ângulo, deixa eu rabiscar aqui no canto, se a gente coloca um ângulo de 30 graus, tá? Um ângulo de 30 graus tem como seno 1/2, tá? E cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então, essa daqui é a parte da velocidade que fica na vertical, e essa daqui é a parte da velocidade, vezes a velocidade, claro, que fica na vertical. Tá? Então, a gente usa o seno e o cosseno para saber quanto do movimento que vai ser vertical e quanto que vai ser horizontal. Se a gente inverte, por exemplo, e trata com um ângulo de 60 graus, ele tem a componente vertical mais intensa e a horizontal menos. Inverte aí o sentido, né? Então, quanto mais inclinado for esse ângulo, mais velocidade na vertical e menos na horizontal. Ao contrário, né? Quanto mais baixinho for o ângulo, maior vai ser a componente horizontal e menor a componente vertical, tá? O que acontece então aqui num passo a passo desse movimento, né? Desde o lançamento, a gente tem uma parte da velocidade que é vertical, uma parte que é horizontal. Na medida em que o objeto vai subindo, a componente horizontal não muda, porque não tem nenhuma força para causar uma aceleração na componente horizontal, mas a componente vertical ela vai encolhendo até zerar, porque tem uma aceleração que aponta para baixo. E na segunda parte do movimento, ele começa a ganhar, né, aumentar a componente vertical da velocidade, até que ele chega aqui embaixo, se for um movimento do solo para o solo, com a velocidade horizontal igual à da partida, porém com sinal invertido, ou seja, apontando para baixo. Tá? Tudo bem até aí? Fácil de visualizar? Tranquilo? Como a gente vai descrever matematicamente esses movimentos? Como eu disse, a gente vai ter um híbrido, né? Uma mistura do movimento retilíneo uniforme. Então está aqui a coordenada x do movimento em função do tempo. Depende da coordenada inicial, da velocidade inicial componente x. E já no eixo y, a gente tem um movimento típico de queda livre, já que a gravidade vai puxar o objeto para baixo todo o tempo, e ele vai fazer com que o movimento tenha uma aceleração constante. Tá? Então, é o que a gente já viu para o MRU, logo no início, o primeiro movimento que a gente estudou, e o que a gente viu agora recentemente para o MRUV. Tá? Vamos ver exemplo disso, que é mais fácil de entender? Vamos considerar um projétil sendo lançado com uma velocidade aqui de 30 metros por segundo, e essa velocidade forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. 3 perguntas. Qual a altura máxima da trajetória em relação ao solo? Qual o alcance? Eu já vou mostrar para vocês o que é alcance. E o tempo de voo, o tempo que o objeto demora para subir e descer. Então, esse movimento, a gente pode desenhá-lo, né? Deixa eu abrir aqui a lousa.
Já está abrindo, ela já vai ficar branca. Ela abre azul e depois fica branca. Legal. Deixa eu apagar aqui os resquícios da aula da manhã. Legal, limpou. Olha só, como seria esse movimento? A gente tem aqui o solo, tá? Um objeto vai ser lançado assim, com uma velocidade que foi informada ali de 30 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com horizontal, né? Aqui eu exagerei o ângulo, tá muito, o ângulo de 30 graus é bem mais rasteiro. O que que vai acontecer? Esse objeto vai formar uma parábola subindo, vai passar por um ponto mais alto da trajetória e vai cair em direção à Terra, tá? O que ele me pede no exercício, o que ele solicita é a altura máxima da trajetória, ou seja, qual foi a altura que o objeto atingiu nesse ponto aqui, que é o ponto onde ele para de subir e começa o movimento de descida. O alcance é a distância horizontal onde ele caiu, medida em linha reta em relação à origem do sistema, né? A gente vai colocar aquele nosso charmoso observador inercial aqui. Esse é o 0,0. Tá? E o tempo de voo é quanto tempo o objeto demorou para sair daqui e chegar aqui. Tá? Então, as três coisas que ele perguntou: altura máxima, alcance e o tempo de voo. E que movimento é esse? As equações gerais do movimento em duas dimensões, elas são as seguintes, ó. Coordenada x de 0 segundos, mais velocidade cosseno do ângulo de lançamento, vezes o tempo. Coordenada y inicial, mais V0 seno do ângulo de lançamento, vezes o tempo, menos um meio de gravidade, tempo ao quadrado. Tá? No lugar do V, que a gente estava habituado, o V0, aqui aparece o V0x e aqui o V0y. Tá? A velocidade, componente vertical da velocidade, é igual a componente vertical inicial, ou seja, o V0 seno de θ, menos gravidade vezes tempo. E por último, Torricelli, o Vy ao quadrado é igual ao V0y, ou seja, o V0 seno de θ ao quadrado, menos 2 vezes gravidade por posição y menos posição y inicial. Isso aqui é igual para, né, para todos os movimentos, são as equações gerais para tratar de todos os movimentos de projéteis. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou adequar essas quatro equações ao enunciado, a esse movimento em particular que a gente está estudando. Como que eu vou fazer isso? Inserindo os valores que a gente tem do movimento. Lembrando que você pode pegar a calculadora ou pode usar uma tabelinha onde vai encontrar que o seno do ângulo de 30 graus é 1/2 e o cosseno desse mesmo ângulo é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou você pode usar os valores aí. Você pode também até deixar em seno e cosseno e rodar isso no final na calculadora, tanto faz, tá? Então, adaptando a equação para este movimento em particular, como é que isso vai ficar? X de t é igual a posição inicial, 0, saiu aqui da origem. Velocidade inicial, 30. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso vezes o tempo. Coordenada y para qualquer instante de tempo.
Ele sai da origem também, então o y0 é 0. V0 é 30, só que agora o seno do ângulo é 1/2, tá? Pode até colocar assim entre parênteses para facilitar enxergar. Vezes o tempo, menos. Gravidade, a gente está trabalhando com um valor arredondado de 10, então fica 5t². Velocidade y em função do tempo, 30 seno de 30, então 30 vezes 1/2 menos gravidade vezes o tempo. E Vy² vai ser igual a V0, 30, seno de 30 graus, 1/2 ao quadrado, isso. 2 vezes 10, 20. E o y0, como é 0, fica só o y aqui, tá? Então, qual é a diferença do primeiro conjunto para o segundo? O primeiro é geral, vale para qualquer movimento de projétil. O segundo é conjunto de equações para o movimento do exemplo que a gente está estudando, tá? Ah, precisa sempre escrever assim tudo? Se você já tiver prática, não. Você pode ir direto nas equações que você precisa. Eu aqui quero ser bem didático e mostrar para vocês passo a passo como resolver, né? Mas você pode encurtar um pouco aí o caminho, sim, tá? A primeira coisa que o exercício pede é para calcular a altura máxima. E aí a gente precisa olhar para cá e entender, né, que a altura máxima ocorre quando a velocidade y vai a 0, né? Ou seja, quando o objeto para de subir. Sabendo disso, a gente olha para as 4 equações e pode ver qual delas vai nos levar a esse resultado de maneira mais curta. A minha opção é pela última, pela equação de Torricelli, porque ela relaciona já velocidade e altura, né, posição. Então, se eu coloco o 0 aqui, aqui eu tenho o h máximo, e aí é fácil resolver. E é isso que eu vou fazer aqui. Tá? 0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, né, o 30 dividido por 2, menos 20. Quando isso aqui é 0, o y é a altura máxima. Tá? Vou passar esse 20h para o outro lado da igualdade, muda de sinal. 15 ao quadrado é 225, logo o h é igual a 225 dividido por 20, 11,25 metros. Tá? Então está aqui o valor da altura máxima que o objeto vai alcançar nesse movimento de subida e descida. Tá? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Professor, esse H aí na equação foi o y menos o y0, que seria a altura que eu quero achar, menos a altura inicial, certo? Isso, a altura inicial é 0, então eu deixei só o y aqui. Ah, beleza. Tá? O que eu estou dizendo é, quando v for 0, o y é igual a esse h, é esse instante aqui. É o único instante em que a velocidade y vai a 0. Então aqui né, eu tenho a velocidade para cada ponto, para cada coordenada y. Quando essa for 0, o y é a altura máxima. Tá legal agora? Sim, professor, obrigado. Mais alguém? Depois eu volto o vídeo e vejo. Cheguei do trabalho agora. Na realidade, ainda estou meio estudando, meio trabalhando via celular. Tá, joia. Mas vai acompanhando aí, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Não, tranquilo. A letra B, ele me pede o alcance. Isso é uma armadilha. Não dá para calcular o alcance sem calcular o tempo de voo, tá? Então invertam e calculem primeiro o alcance, que é a letra C do exercício. O que é o alcance? O alcance é essa distância aqui. O alcance nada mais é que a coordenada x no instante em que o movimento termina, no tempo de voo. Tá? Então, por isso que para calcular o alcance, a gente precisa ter o tempo de voo.
né? Porque a gente tem x em função do tempo. E como é que eu vou calcular o tempo de voo? Por isso eu fui para a letra C. Eu posso calcular o tempo de voo ou pela velocidade ou por aqui. Vou fazer primeiro por aqui, que é o mais direto, tá? Olha só. O que é o tempo de voo? O objeto sai da coordenada y igual a 0, sobe, 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 desce, desce, desce e volta para a coordenada y igual a 0. Então, o tempo de voo corresponde ao segundo instante em que y é igual a 0. O primeiro a gente sabe quando t é igual a 0, né? Então, a partir dessa equação, eu posso dizer assim, quando y for 0, 15 vezes o tempo de voo menos 5 vezes o tempo de voo ao quadrado. Tá? E aí, vou passar esse 5 tempo de voo ao quadrado para o outro lado da igualdade. 5 tempo de voo ao quadrado igual a 15 tempo de voo. Eu não preciso da raiz zero, então eu posso simplificar isso aqui. Eu já sei que o zero não é o tempo de voo. Então, como é que fica isso? Que o tempo de voo vai ser igual a 15 dividido por 5, que é igual a 3 segundos. Tá? Então, o objeto vai demorar 3 segundos para subir, chegar no máximo e cair, voltar à Terra. Né? Como é um movimento bastante simétrico, isso significa que ele vai demorar aproximadamente, aproximadamente não, ele vai demorar 1,5 segundos para subir e depois 1,5 segundos para descer, já que é um movimento todo simétrico. Com o tempo de voo em mãos, é muito fácil calcular o alcance. Tá? Como o alcance é a coordenada x do tempo de voo, isso significa, ó, 15 raiz de 3, né? 30 raiz de 3 sobre 2, então 15 raiz de 3 vezes o tempo de voo, que é de 3 segundos. Ou seja, ou eu deixo aqui 45 raiz de 3 metros, ou eu faço o cálculo de quanto é 45 raiz de 3, que vai dar aproximadamente 78, 45 vezes a raiz de 3, dá 77,9, vou arredondar aqui para 78. É a distância horizontal que o objeto vai percorrer saindo daqui e chegando até aqui, tá? Então esse aí é o exemplo número 1. Deixa eu salvar isso aqui e depois compartilhar com vocês. Tudo bem, gente? Perguntas? Todo mundo mudo? Hoje é dia 13 de setembro e essa é a figura 1. Ok. Vamos... Nada, é fácil. Vamos ver o efeito de trocar esse ângulo para 60 graus. Vamos manter todo o restante e mudar só o ângulo para 60 graus. Vamos ver o que acontece? Vamos fazer um segundo exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui a parte que vai mudar. Melhor recortá-lo aqui. O que vai acontecer se eu mudar esse ângulo de 30 para 60 graus? Eu estou dobrando o ângulo, né? Legal. Se eu trocar o ângulo de 30 para 60, né? Vou ficar com uma inclinação bem maior aqui. Tá, aqui, na verdade, eu já estou com uma inclinação com cara de 60 graus, né? E aqui vai mudar, o seno e o cosseno vai inverter. Tá? Se você for olhar na calculadora, ou se você olhar uma tabela aí, tanto faz, você vai ver que os ângulos são invertidos. Tá? Com 60 graus, a gente tem aí o seno de 60 graus
como sendo raiz de 3 sobre 2, ou, se preferir, o 0,8, enfim, que acharem mais conveniente. E o cosseno de 60 graus, este sim igual a 1/2. Qual vai ser o efeito? As equações aqui continuam as mesmas, né? Isso aqui é geral para todos os movimentos desse tipo. A velocidade inicial eu não mexi, só mexi no ângulo. Então vamos adaptar essas equações aqui gerais para esse movimento. Então x de t, posição inicial é 0, v0 continua sendo 30, só que agora o cosseno é igual a 1/2 vezes t. Coordenada y, y inicial é 0, v0 30, e onde tem o seno agora entra o raiz de 3 sobre 2. Você pode deixar assim, eu posso fazer o cálculo e deixar um valor decimal. Uma questão de gosto e de hábito só. Gravidade 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. Vy, para qualquer t, 30, seno de 60 graus. Opa, lugar errado. Parênteses. Menos gravidade 10 vezes o tempo. E a equação de Torricelli. Vy ao quadrado igual V0, 30, seno raiz de 3 sobre 2, menos 2 vezes 10, 20, y, já que y0 é 0. Tá? Então aqui, as 4 funções que me permitem obter coordenada x, coordenada y e velocidade para qualquer instante de tempo, além de Torricelli, que me dá velocidade para cada altura, né? Velocidade, componente vertical da velocidade. Eu quero calcular as mesmas 3 coisas, tá? Altura máxima, tempo de voo e alcance. Como é que eu calculo a altura máxima? Uma coisa, eu sei que a altura máxima corresponde ao ponto em que a velocidade vai a 0. Então, para calcular a altura máxima, eu vou pegar a equação que eu tenho que relaciona altura com velocidade e vou extrair esse resultado diretamente dela. Assim, quando ele para de subir, dy0, nós temos aqui 15 raiz de 3 ao quadrado menos 20 vezes a altura máxima. Né? Isso aqui é 0 quando isso aqui é igual à altura máxima. Esse 20h vai para o outro lado da igualdade, igual a 15 ao quadrado, 225. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, o h é igual a 225 vezes 3, dividido por 20. Isso é 3 vezes o alcance, a altura máxima anterior, tá? Isso dá aí aproximadamente 33,8, é 33,75. Ou seja, o fato de eu ter dobrado o ângulo aqui vai fazer com que essa altura máxima alcançada seja 3 vezes maior do que quando a altura máxima, quando o lançamento era feito com 30 graus de ângulo, tá? Uma diferença grande, né? Então, ao aumentar o ângulo, eu consigo fazer com que esse objeto passe por uma barreira muito mais alta. E o que mais vai mudar? Vamos ver como é que fica o tempo de voo? Para calcular o tempo de voo, eu vou de novo usar essa equação aqui. Né? Quando a altura for 0, aqui nós temos 15 raiz de 3. O tempo vai ser o tempo de voo, menos 5 vezes o tempo de voo ao quadrado. Vou passar esse cara para o outro lado da igualdade. 5 vezes o tempo de voo ao quadrado vai ser igual
a 15 raiz de 3 tempo de voo. Logo, o tempo de voo vai ser igual a 15 quintos raiz de 3, o que dá aproximadamente 5,2 segundos. Tá? Lembrem que o tempo lá no lançamento com 30 graus, ele era de 3 segundos. Então, ao manter o impulso inicial, manter a velocidade, mas aumentar o ângulo de 30 para 60, o objeto chega numa altura 3 vezes maior, mas vai demorar um tempo maior. Então, isso significa que vai ser um movimento como um todo mais lento, né? A bola vai demorar aí quase o dobro do tempo para chegar no destino dela no chão. E o alcance? O alcance, que é a coordenada x para esse tempo de voo, ele vai ser, então, o alcance vai ser igual a 15 vezes o tempo de voo, tá? Então, 15 vezes 5,2, que é igual a aproximadamente os mesmos 78 metros, tá? Então, quando eu faço a inversão, né, a mudança do ângulo de lançamento de 30 para 60 graus, o objeto vai cair na mesma distância. A diferença é que ele vai subir mais, em compensação, ele também vai demorar mais tempo para cair, né? Ou seja, quando que você usa um e outro, depende do alvo que você quer atingir, do tempo, né? E do quanto que você lança a bola mais alto. Por exemplo, se você pensar em termos de esporte, né? Seja num jogo de futebol ou de basquete, jogar mais alto, nesse caso, significa que você consegue passar por uma barreira ou dificilmente quanto mais alto o adversário vai ter mais dificuldade de interceptar o movimento no alto. Por outro lado, a bola vai demorar mais tempo para chegar no outro colega. E a defesa adversária vai ter mais tempo para se organizar. Você vai usar um ou outro, né? Você imagina um jogador batendo uma falta, né? Quanto mais alto ele lança, maior vai ser a barreira que ele consegue ultrapassar. Por outro lado, quem está do outro lado consegue chegar com maior facilidade na bola. Na época dos canhões, né, isso era usado para quê? Para atingir o alvo, né? Uma curiosidade que os canhões dessa época, eles, aquelas balas antigas que eram essencialmente bolas de metal, perdão, elas causavam uma destruição muito limitada no alvo. Aqueles canhões não foram feitos para atingir um alvo como a gente pensa hoje, mas sim para que a bala batesse no chão, né, o projétil batesse no chão e rolasse. Nesse rolar é que ele ia destruindo coisas, esmagando pessoas, etc. Uma catástrofe, né? Então, a técnica deles era muito diferente. Eles precisavam de um terreno quanto mais duro, melhor. E aí vocês começam a entender alguns filmes de batalhas históricas onde nunca se usa canhão na areia, na praia, porque não funciona. A areia é muito fofa, o projétil bate e fica, ele não rola. Então era sempre... A ideia era sempre fazer com que ele caísse antes do ponto de ataque para que ele rolasse e fosse causando aí destruição. A ideia dele, a princípio, era amputação, né? Era esmagar, né? Essencialmente esmagar. Visava a perna e suprimentos, né? Sair destruindo. À exceção de uns canhões pequenos de defesa que eles usavam balas de projétil de pedra. E aí a ideia era quando você não tinha mira,
você substituía por umas bolas de pedra que elas espalhavam cascalho para tudo quanto era lugar, em todas as direções, né? Mas isso era de curto alcance, eram canhões quase que de mão, com no máximo 1 metro de comprimento, bem curtinho. Os canhões mais compridos, eles tinham 3 metros, 4 metros até. Depois alguns até maiores foram construídos, né? Ficou claro agora, Anderson, você que perdeu a parte do primeiro, conseguiu acompanhar esse segundo? Sim, mas vou ter que dar uma voltadinha ainda. Não, tranquilo. O exemplo seguinte que está lá na apostila, na verdade eu fiz esse exemplo 1 com 2 ângulos, né? Fiz com 30 e com 60 graus. O exemplo seguinte ele é um pouquinho diferente, tá? O objeto aqui ele é lançado de uma altura de 20 metros, mas com uma velocidade também de 30 metros, eu coloquei a mesma, só que agora ele é paralelo ao eixo X, ele forma 0 graus com o eixo horizontal. E a gente também vai desprezar atrito e vai calcular o alcance e o tempo de voo. Por que não mais calcular a altura máxima do movimento? Porque agora muda bastante o movimento. Repare, isso aqui não vai mudar, tá? Deixa eu apagar. Não sei se eu salvei isso aqui. Deixa eu salvar de novo, se for o caso. Não tinha salvo não. 13. Figura 2. Tá? Lembrando que a figura 2 é o exemplo 1, só com um resultado diferente. E esse movimento agora que a gente vai analisar, ele é um pouco diferente desse aqui. Também vai ser tratado pelas mesmas equações gerais, mas é um tipo de lançamento um pouco diferente. Sobrou ainda um lixo aqui, deixa eu apagar. É difícil apagar isso aqui, tem que ser na munheca. Okay. O que o enunciado ali do segundo exemplo agora coloca é um movimento assim, você está lá no alto, tá? Você está com uma altura aqui de 20 metros em relação ao solo e vai lançar um projétil com uma velocidade assim, paralela ao eixo X, tá? O que vai acontecer com esse tipo de movimento? Ele não vai subir, ele vai só se deslocar da esquerda para a direita, caindo, tá? Ele vai formar uma meia parábola. Por isso que não faz sentido perguntar a altura máxima. A altura máxima é a altura de saída dele. O alcance, sim, e o tempo de voo, sim, que é onde ele vai cair, tá? E a velocidade de lançamento foi também 30 metros por segundo, tá? O ângulo de lançamento, como ele é paralelo ao eixo X, o ângulo de lançamento é 0 graus. Opa, tá. Como é que vai ficar, então, essas equações gerais? Elas continuam aplicáveis? Claro que sim. Elas vão ser aplicadas a todos os movimentos em 2 dimensões. Vai ficar assim, ó. X de t é igual. X inicial é 0, porque a gente está colocando o observador inercial aqui, né? Tá? Então, o nosso ponto zero de observação é esse. Então, em termos de eixo horizontal, a posição inicial é 0. Velocidade inicial, 30. Cosseno de 0 graus é 1. Tá? Cosseno de 0 graus é igual a mais 1. E o seno de 0 graus é igual a 0. Então, aqui vai ficar 30t. Coordenada y, em qualquer instante. y0, agora não é 0. O y0 está aqui, 20 metros, tá? É o ponto onde ele foi lançado. Mais velocidade 30, mas o seno do ângulo 0 é igual a 0. Então, isso aqui
é zero, tá? Menos 5t quadrado. Esse termo aqui é desnecessário. Velocidade y, v0, 30 vezes zero, que é o seno do ângulo, menos gravidade vezes tempo. E vy ao quadrado é igual a 30 vezes seno de zero, zero. Então, 30 vezes zero ao quadrado, menos 20 vezes coordenada y, menos coordenada y inicial, 20. Tá? E agora a gente pode responder as mesmas perguntas, exceção da altura maior, que ela é totalmente desnecessária, né? Então a gente pode questionar quanto tempo o objeto demorou para chegar no solo. Tá? Se nós viermos aqui, o que essa equação aqui me diz? Enxugando a equação, né? Tirando o termo desnecessário. Ela diz que a coordenada y, para qualquer t, é igual a 20 menos 5 vezes t ao quadrado. Então, vou reduzir aqui para caber num quadro só. O que a gente pode dizer sobre o tempo de voo? Ora, quando a posição do objeto for zero, né, que ele chegar no solo, partindo daqui, 20 menos 5, isso é o tempo de voo ao quadrado. Daí, 5 vezes o tempo de voo ao quadrado é igual a 20, logo o tempo de voo vai ser igual a 20 dividido por 5, raiz quadrada. 20 por 5 é igual a 4. Então o objeto vai demorar 2 segundos para sair lá do 20 metros e chegar no solo. Onde ele vai cair? Alcance. Alcance, como anteriormente, coordenada x do tempo de voo. Coordenada x está aqui, 30t. Então é 30 vezes 2, ou seja, 60 metros. Então o objeto lançado lá de cima, de 20 metros de altura, com 30 metros por segundo de velocidade paralela ao eixo, ele vai demorar 2 segundos para cair 60 metros adiante do pé do penhasco, digamos assim, né? Então essa aqui é a questão número 2, tá? Veja essas questões com bastante cuidado. Vejam se vocês têm alguma dúvida, que eu vou liberar uma atividade para vocês fazerem. Para começar a testar isso. Vai ser a atividade 6. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.